Quando a gente pensa num grande evento histórico, é comum imaginar que o relato sobre ele é como um espelho do que aconteceu, não é? Mas e se a história, na verdade, for uma construção? Hoje, a gente vai investigar justamente isso. Não o que aconteceu no passado, mas como a narrativa sobre o passado é escrita. Essa pergunta parece simples, né? Mas ela mexe com a base de como a gente enxerga o mundo. Será que a história é só um grande arquivo de fatos, de coisas que aconteceram? A resposta, como vamos ver, é muito mais complexa. E, sinceramente, muito mais fascinante. Aqui está a distinção mais importante de todas. Pensa que o passado é tipo um oceano. Infinito, caótico, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já a história é como um mapa que a gente desenha desse oceano. E um mapa, por natureza, não mostra tudo. Ele mostra só os pontos que escolhemos destacar e a rota que decidimos traçar entre eles. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai fazer uma viagem que começa lá nos mitos da Grécia Antiga e chega até os debates de hoje, descobrindo como a própria ideia de contar o passado foi se transformando radicalmente. E nossa jornada começa, claro, na Grécia Antiga. Foi lá que aconteceu algo realmente revolucionário. A humanidade começou a mudar o jeito de olhar para trás, trocando as explicações divinas por uma ferramenta totalmente nova, a investigação. E essa mudança foi gigantesca. Em vez de explicar uma guerra como sendo a vontade dos deuses, como nos poemas de Homero, alguns pensadores começaram a se perguntar, peraí, quais foram as causas humanas? É daí, aliás, que vem a nossa palavra história, do grego historien, que significa basicamente investigar. E o mais curioso é que, logo de cara, já no início de tudo, não existia só um jeito certo de fazer história. Os dois pais da disciplina, Heródoto e Tucídides, eram praticamente opostos. Enquanto Heródoto era um contador de histórias super curioso sobre outras culturas, Tucídides era um analista frio, rigoroso, focado em política e relações de poder. Bem, depois dos gregos, essa ideia de uma investigação mais imparcial acabou ficando meio de lado por mais de 1000 anos. A história se tornou uma ferramenta poderosa usada para servir a uma agenda, fosse ela a do império, a da igreja ou a do rei. Como a gente vê aqui, tanto em Roma, quanto na Idade Média e no absolutismo, o objetivo era muito claro: usar o passado para justificar o presente. A história era escrita para provar um ponto, para legitimar o poder e para dizer para as pessoas quem elas eram. Contar o passado era, no fundo, uma forma de controlar o presente. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XIX. Foi aqui que surgiu um novo ideal, uma nova ambição: transformar a história em uma ciência de verdade, objetiva, livre de qualquer tipo de viés. Essa frase do historiador Leopold van Ranke virou quase um mantra. A ambição era enorme: fazer da história uma ciência. A ideia era que, analisando criticamente os documentos oficiais, o historiador poderia se tornar um observador neutro e simplesmente mostrar o passado como ele de fato foi, sem nenhuma interpretação pessoal. Só que essa busca pela ciência acabou gerando um debate importantíssimo. O objetivo da história é explicar os eventos como um físico explica a gravidade, buscando leis universais? Ou será que o objetivo é compreender as ações humanas na sua complexidade, entendendo as motivações e os significados por trás delas? Ou seja, a história é uma ciência da natureza ou uma ciência do espírito? Chegamos ao século XX, e com ele, mais uma revolução. Uma que sugeria que a história talvez tivesse mais em comum com a literatura do que com a ciência. Olha, essa frase é uma bomba. O que ela quer dizer é que a vida real não acontece com um começo, meio e fim. Somos nós que impomos essa ordem depois. O historiador, nesse caso, age como um editor de filme, que pega todo aquele material bruto e caótico do passado e monta uma narrativa que faz sentido. A história não é descoberta, ela é contada. E o filósofo Hayden White foi ainda mais fundo nisso. Ele argumentou que o historiador, que nem um romancista, escolhe um enredo. Pensa na Revolução Francesa. Ela pode ser contada como uma tragédia, que terminou em terror, ou como um romance heróico sobre a libertação do povo. A escolha do enredo, do tipo de argumento, da ideologia, tudo isso molda completamente o significado dos mesmos fatos. A objetividade pura, então, seria impossível. Isso tudo nos traz para os dias de hoje, em que a gente lida com essa relação super delicada entre a história profissional dos historiadores e a memória coletiva da sociedade. E aqui a gente chega numa tensão fundamental. História e memória não são a mesma coisa. A memória é viva, é emocional, é o jeito como um grupo sente o seu passado. Já a história é a disciplina crítica, quase como uma auditora,
que analisa essa memória, que questiona e que busca um distanciamento que a memória, por natureza, simplesmente não tem. O ponto crucial aqui é o seguinte: toda sociedade escolhe seus heróis e seus vilões. Os monumentos que a gente ergue, os feriados que comemoramos, tudo isso é uma escolha. E uma escolha política. Decidir o que lembrar e, talvez mais importante ainda, o que esquecer é um ato que define a identidade de uma nação inteira no presente. Então tá. Depois dessa viagem de milênios, o que é que fica? Se a história não é simplesmente um registro de fatos, o que ela é, afinal de contas? A grande lição, talvez, seja que a história não é uma pedra, mas sim um rio. Ela é um processo ativo, contínuo, de interpretação. Isso nos deixa com essa pergunta final, que é tanto sobre o passado quanto sobre o futuro. Se toda a história é uma narrativa que nós escolhemos contar, a questão mais importante passa a ser: que história nós vamos contar a seguir? Porque essa escolha define não apenas quem nós fomos, mas principalmente quem nós seremos.